Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, queremos entrar em Tua presença, clamando o sangue do Teu Filho Jesus Cristo sobre as nossas vidas, pedindo perdão sobre os nossos pecados, sobre as nossas transgressões, sobre as nossas culpas. Sabemos que somos pecadores, mas sabemos também que quando cremos no sacrifício salvífico único, perfeito do Filho de Deus, o sangue de Jesus nos justifica, nos purifica de todo e qualquer pecado. Então, é em Jesus Cristo em que nós pomos a nossa confiança. E queremos te pedir, meu Deus, confiando no Teu Filho Jesus e no Santo Espírito que em nós habita, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para falarmos da Tua Palavra, para pregarmos a Tua Palavra a todos aqueles que estão aqui e aqueles que estão também aí na internet. Que a Tua Palavra possa ser enviada para o propósito de ensinar, converter o pecador do seu caminho, fazendo com que ele volte atrás, ele aceite Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e tenha vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Pai, seja aí com todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre um tema que se chama a tolice dos ídolos. A tolice dos ídolos. Há muito material aqui na Bíblia Sagrada para falar sobre isso, sobre a tolice dos ídolos. Mas eu vou ler o texto aqui de Isaías 44, do versículo 9 ao versículo 20, tá bom? Então, Isaías 44, versículo 9 ao versículo 20 diz o seguinte: todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Agora presta atenção aí no versículo 10. Quem forma um Deus, presta atenção, quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo? Traduzindo, não presta para nada. Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens, isto é, quem constrói os deuses são os artífices, são os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, e emprega a almagra, e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus. A semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Presta bastante atenção nisso aqui, tá? Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um almeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus, e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo,
já viu fogo, vai ver um outro fogo, se não mudar. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Eu estou pregando para quem tem imagem de escultura, mas eu estou pregando também para quem não tem imagem de escultura. Tá bom? E eu vou chegar lá daqui a pouco. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela, e se inclina, e lhe dirige a sua oração, e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore. Isaías 44, do 9 ao 20. Foi o texto que eu li aqui para vocês. Vamos lá. Um ídolo, uma imagem de escultura, nunca criou ninguém. Porém, alguém teve que criar um ídolo. E isso é uma verdade inquestionável. Ídolos e imagens comumente precisam de alguém que lhes tire o pó de suas respectivas cabeças de pedra, metal e etc. Sabe quando a tua casa está empoeirada? Aí você vai dar aquela faxina geral? Então, quando você dá faxina geral na sua casa, você vai ver que o seu ídolo, a sua imagem de escultura, ela está suja, ela está coberta de pó. Você precisa pegar o pano e ir lá tirar o pó da estátua do seu Deus, da sua divindade. Isso é inquestionável. Você não pode questionar isso. Então a pergunta que eu quero te fazer é: você é um idólatra? Você adora ou você se curva diante de peças fabricadas pelas mãos de um artesão? Você se dobra diante de peças fabricadas pelas mãos de um habilidoso carpinteiro, de um artífice? Sim ou não? Olha o que Deus diz a Moisés sobre isso. Em Êxodo 20, do 1 ao 5. Eu vou ler aqui para vocês. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Leia depois também aí na sua casa. Nós não vamos ler aqui, porque vai ser uma leitura muito grande. Mas leia depois aí todo o Salmo de número 115. Anota aí, ler o Salmo 115. Vai lá depois na sua casa aí, depois leia todo o Salmo de número 115. Medite neste Salmo. Ore ao Senhor sobre ele. E ore ao Senhor sobre o que vai ser pregado aqui hoje também. A mensagem do profeta Isaías aqui é esta.
Quem, senão um tolo, construiria um Deus para si? É mais ou menos isso aqui que o profeta Isaías está dizendo. Quem construiria um ídolo que em nada poderá ajudá-lo? Vocês sabiam que a Bíblia cita o nome de alguns ídolos, de deuses, que eram adorados, que se faziam sacrifícios para eles? Vamos ver alguns destes ídolos aqui. Bel, também chamado de Marduk, era adorado na Babilônia e representava o clima, a guerra, era conhecido como Deus Sol, e sua adoração incluía a prostituição e o sacrifício de crianças. Era adorado na Babilônia. Nebo, ou Nebo, filho do deus Marduk, filho de Bel, também era adorado na Babilônia, representava o aprendizado, a astronomia e a ciência. Astarote, ou Azera, ou Azerá, era adorada em Canaã. Era reconhecida como a deusa do amor, do parto, da fertilidade. Seu culto também incluía prostituição. Quemos era adorado em Moabe. Seu culto também incluía o sacrifício de crianças. Os moabitas sacrificavam crianças quemos. Moloque era adorado em Amon, terra dos amonitas. Era o deus da nação amonita. Seu culto também incluía sacrifício de crianças. Baal era adorado em Canaã. Se tiver alguém aí que me conhece e quiser falar alguma coisa, fala aí que a missionária hoje está aí para falar com vocês. Baal era adorado em Canaã e representava a chuva, a colheita. Também simbolizava a força e a fertilidade. Seu culto também envolvia prostituição. Tem muitos, tá? Tem muitos. Isso aqui eu estou no Antigo Testamento. Eu não vou nem lá para Roma. Porque se eu for para Roma, nós não vamos sair daqui hoje só falando de ídolos. Eu vou ficar só aqui no Antigo Testamento. Dagon. Vamos parar nesse camarada aqui. Dagon era adorado na Filístia. Quem habitava na Filístia? Os filisteus. Quem eram os filisteus? Era um povo inimigo de Israel. Você sabe disso, né? Então Dagon era adorado na Filístia. Representava a colheita, os grãos, o sucesso na lavoura, quer dizer, o sucesso na colheita. E o culto a Dagon envolvia sacrifício também de crianças. Existem muitos outros, se nós formos ver aqui em toda a Bíblia. Mas estes são os principais ídolos ou deuses mencionados na Bíblia, principalmente aqui no Antigo Testamento. Esses que eu falei são os principais. Pastor André, o que todos estes ídolos ou deuses, com D minúsculo, tinham em comum? Bom, todos eles foram esculpidos e entalhados pelas mãos de um artífice. Que todos eles tinham em comum. Todos eles foram fabricados pelas mãos de um artífice, de um homem. São obras de mãos humanas, habilidosas, porém com um pensamento nada habilidoso. As mãos eram habilidosas para construir deuses, mas o pensamento não era habilidoso ao construir esses ídolos. Vocês lembram, por exemplo, nós paramos aqui no Dagon, né? Vocês lembram, por exemplo, o que aconteceu com Dagon
ou com a casa de Dagon, ou com o templo de Dagon, ou com os adoradores de Dagon. Vocês lembram? Eu vou ler aqui algumas coisinhas só para refrescar a memória de vocês. Eu vou lá em Juízes agora, capítulo 16, versículo 23. É a época que a terra ali, Israel, o povo, estava sendo governado por juízes. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. E para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus. Que Deus que eles louvavam? Deus de Israel? Yahvé, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Eles louvavam a Dagon. Isso. Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Porque Sansão, ele fez um estrago, né? Ele fez um estrago quando estava na direção de Yahvé, e ele fez muito estrago para si próprio quando saiu da direção de Yahvé também. Então ele fez muito estrago, para o bem e para o mal. E sucedeu que, alegrando-se, o coração disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. Isto é, eles querem chamar a Sansão, que já está preso no cárcere, né? Já tinha os seus olhos vazados, retiraram os olhos de Sansão. E eles queriam que Sansão fosse um espetáculo para eles no tempo de Dagon. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Opa! Fizeram estar em pé entre as colunas. Vocês sabem que o que sustenta uma construção são as colunas, né? Vocês sabem disso. Se a coluna cai, o prédio vem abaixo. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, ele estava certo: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém esta casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também estavam ali todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Isto é, aquele juiz de Deus, que Deus o chamou para governar Israel, aquele nazireu consagrado a Deus, que por causa de uma mulher pôs o seu nazirado, pôs o seu, vamos dizer assim, o seu ministério, né, em risco. Ele agora está servindo de espetáculo para os filisteus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Vocês já clamaram por misericórdia um dia? Você que é pecador, está em estado de pecado. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão:
morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Detalhe interessante aqui dessa história aqui de Sansão, dos adoradores de Dagon, no templo de Dagon, é que os ídolos têm olhos, mas não veem. Não é verdade? Uma imagem de escultura, ela tem um olho ali desenhado nela, mas ela não consegue ver nada. Sansão, nesse momento, estava cego. Os filisteus lhe arrancaram os olhos. Ele também estava cego, como Dagon, que tinha olhos, mas não via. Sansão estava cego. E Dalila lhe arrancou sua devoção a Yahvé. Mas Deus foi misericordioso. Deus é misericordioso. Deus foi não, me perdoe. Deus é misericordioso. E ele foi misericordioso com Sansão. E mesmo cego, Sansão conseguia enxergar mais que Dagon, mais que todos os seus adoradores juntos. Deus lhe deu poder para se vingar dos filisteus. E a Bíblia diz aqui que na sua morte ele matou muito mais pessoas do que quando ele estava com vida. Fato interessante, né? Mesmo cego, ele alcançou o favor de Deus. Mas os idólatras, irmãos, se você que está aí do outro lado é um idólatra, essa mensagem é para você. Mas essa mensagem também é para um outro tipo de idólatra, que não tem imagem. É para os dois. Os idólatras são muito teimosos. Por quê? Porque eles vão reconstruir o seu Deus Dagon de novo. Eles vão reconstruir. Mas se Dagon era Deus, por que ele não se reconstruía automaticamente, pá? Se a escultura tal, a imagem tal, não é Deus, por que não se constrói? Por que precisa de uma mão humana, falha, pecadora para ser construído? Então os idólatras são treinosos, eles vão reconstruir o seu Deus Dagon novamente, porque os deuses, eles têm de ser fabricados por mãos de homens tolos. Homens tolos que não querem dar glórias ao único Deus invisível. Invisível. Dagon e seus adoradores idólatras gostavam de passar vergonha diante do Deus de Israel, que é o verdadeiro Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse mesmo Deus que deu a tábua da lei lá a Moisés, lá no Monte Horebe. O mesmo Deus que nós lemos aqui no princípio da pregação. Não te encurvarás diante destas imagens. É um Deus. É um Deus invisível. Então nós vamos lá. Eu falei que Dagon gosta de passar vergonha, né? E que eles gostam de reconstruir o seu Deus. Vamos em 1 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon. E a puseram junto a Dagon. Olha o que vai acontecer aqui. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod,
eis que Dagom estava caído com o rosto em terra. É Dagom que se inclinou. Engraçado. Com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. Está vendo como é que o idólatra está teimoso? E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas. E sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, olha só o que os homens idólatras de Asdod vão fazer. Está todo mundo com hemorroida em Asdod. Né? Disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Eles ainda acreditam que aquela obra de arte entalhada pelas mãos do homem é um Deus, cara. O bicho está com o focinho para a terra. E eles ainda creem que aquela obra feita por mãos humanas é um Deus. Olha só a dureza do coração de um idólatra. Por isso enviaram mensageiros e congregaram assim todos os príncipes dos filisteus e disseram, que faremos nós da arca do Senhor, Deus de Israel? E responderam, a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que assim que levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade. Pô! Com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroidas nas partes íntimas. Lá em Gate. Todo mundo com hemorroida. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo, transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem. Olha aí, porque a notícia já está circulando. Aonde a arca de Deus está indo para um povo idólatra, Deus está matando o povo ou está deixando o povo enfermo. Então o Ecrom já está ligado. O pessoal já está ligado. Então eles disseram, transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem. A nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Quem não morria era atacado com hemorroida. Vocês sabem o que é hemorroida, né? Eu não preciso explicar. A arca da aliança simbolizava a presença do Deus de Israel no meio do seu povo. Eles levaram a arca para um templo de povos idólatras que desprezavam a presença do Deus vivo de Israel, que é o Deus único, invisível. E vocês viram o que Deus fez com eles. Aí fica a pergunta, que comunhão há entre a luz, Deus, e as trevas, ídolos? Que comunhão há? Lendo os textos aqui, eu penso o seguinte, quanto dinheiro que esse pessoal jogou fora nestas construções idólatras, mais valia para eles ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados.
Mas eles construíam monumentos para essas divindades. Mas alguns idólatras são iguais aos seus ídolos. Esse que é o problema. Porque eles possuem um coração de pedra. Um ídolo possui um coração de pedra. Um idólatra, alguns, porque nem todos possuem um coração de pedra, porque alguns saem da idolatria e vêm para a verdade, vêm para Deus. Mas alguns possuem um coração de pedra, sim. Como seus ídolos, que têm um coração de pedra. Então, irmãos, o profeta Isaías nos ensina como um ser humano constrói o seu próprio Deus, sua própria divindade para o adorar. Ele vai lá no bosque, pega um cedro, pega um cipreste, vai ali, entalha e faz um Deus. É isso que Isaías diz. O ser humano fabrica um Deus da mesma árvore que lhe dá lenha para se aquecer. Essa é a tolice dos idólatras. Outra questão. Você pode ser um idólatra sem ter uma imagem de escultura. Agora eu estou chegando na segunda parte da mensagem. Você pode ser um idólatra sem ter uma imagem de escultura? Pode. Você conhece alguém assim? Conheço muitos idólatras que não possuem nenhuma imagem de escultura. Se alguma pessoa confia na vida dela, se ela confia, né, na fama, se ela confia no poder, no status financeiro que ela possui, ela está se auto-enganando, pois ela espera que tais coisas contribuam para o bem da sua vida. E se você põe estas coisas acima de Deus e da verdade da palavra de Deus, você também é um idólatra, mesmo sem ter imagem, mesmo sem ter uma escultura. Você é um idólatra. Então, para mim, por exemplo, todo teólogo da prosperidade, ele é um idólatra em potencial, sem ter uma estátua. Ele tem uma estátua. Mas ele é um idólatra em potencial. Porque todo líder que ensina a sua igreja que os pecados dele, por exemplo, né, para Deus não são pecados, também é idólatra. Você sabia que tem líderes que ensinam que os pecados dele para Deus não são pecados? Acredite. Eu já ouvi muito dessa baboseira apostólica de neopentecostais. Meu pecado para Deus não é pecado. Mas se vocês fizerem isso que eu faço, é pecado. Somente um imbecil, um idiota, para ensinar isso, e somente imbecis e idiotas para acreditarem no ensinamento desse. Vocês acreditam, irmãos, que tem líderes de igrejas que ensinam isso? Não, o meu pecado para Deus não é pecado. Eu vou deixar 5 perguntas para a gente terminar aqui. Já está acabando. Eu vou deixar 5 perguntas para você analisar e responder. Quem me criou? Primeira pergunta. Analisa e responda você. Quem me criou? Segunda pergunta. Em quem eu confio de todo o meu coração? Analise e responda. Terceira pergunta. De quem eu espero a verdade final, absoluta? Analise e responda. Quarta pergunta. Em quem eu busco a felicidade e a segurança para a minha vida? Analise e responda. Quinta e última pergunta. Quem é o responsável pelo meu futuro?
Quinta e última pergunta. Analise e responda. Se a sua resposta para qualquer destas perguntas que eu deixei para vocês analisarem for algo ou alguém que não seja Deus, você precisa urgentemente ver quem ou o que você está adorando. Você é um idólatra. Analise. Analise. Medita nisso aí. Nós fomos criados não para sermos idólatras. Nós fomos criados para adorar o Criador que nos criou. Só que os idólatras fazem o contrário. Eles servem, eles adoram e eles veneram o que eles mesmos fizeram. E não aquele que os criou. Ora, quem criou esse copo? Alguém. Quem criou essa caneta? Alguém. Quem criou essa mesa de madeira sobre a qual eu estou debruçado pregando para vocês? Alguém criou essa mesa aqui. Um carpinteiro criou essa mesa. Um marceneiro fez essa mesa. Agora, quem fez a matéria-prima? De onde será essa mesa? A resposta é muito simples, meu amado. Quem fez a matéria-prima é o Criador. O Criador, ele fez a matéria-prima. Só que o homem, no seu estado de rebelião e de pecado contra Deus, ele pega a matéria-prima que Deus criou e constrói para si um Deus. E dá honras e glórias a esse Deus. Se curva diante dele. Um Deus que ele mesmo fabricou com as suas próprias mãos. E esses deuses são vendidos em lojas por aí. Se você quiser, meu amigo e minha amiga idólatra, você pode sair amanhã mesmo, segunda-feira, e bater em várias lojas aqui no centro de São Gonçalo e comprar o seu Deus. Ou a sua divindade. Você pode comprar. Tem vários. Você pode comprar. Eles foram feitos pelas mãos de alguém. Todos eles foram criados pelas mãos de um homem. Só que é o seguinte, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pagou o preço para nos libertar dos nossos pecados que contra ele cometemos. Portanto, nenhum ídolo jamais criou coisa ou alguém. E nenhum deles tem o poder de nos redimir dos nossos pecados. Nenhum deles. Você pode comprá-los em todas as lojas, mas você não pode comprar a salvação. Você compra 300 deuses e faz um altar na sua casa bem grande. Não tem problema. A vida é tua, você faz o que você quiser. Você só não vai poder comprar a salvação. Isso aí não tem como você comprar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus é o teu redentor? Ou você ainda confia nos seus ídolos? Ah, eu confio nos ídolos e em Jesus. Eu coloco um pé do... Ah, você está fazendo a mesma coisa que os filisteus faziam? Você está colocando o Senhor perto dos outros deuses? Você viu o que Deus fez lá com os filisteus? Você viu o que Deus fez com Ecrom? Você viu?
Não tem como o Deus verdadeiro caminhar com deuses falsos. Não tem como. A tolice dos ídolos, que é a mensagem, consiste em adorar o que se pode ver e desprezar totalmente o que não se pode ver. O Deus invisível. Nos dias atuais, há muitos que estimam objetos tangíveis, em vez de estimarem realidades intangíveis, como o crescimento espiritual, a verdade espiritual que te liberta, isto é, o ensino correto da palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Toda pessoa que passa a sua vida adquirindo bens palpáveis são tão vazios e tolos quanto os próprios ídolos. Mas Isaías, irmãos, tem uma boa notícia para você, meu caro e tolo idólatra. A notícia é boa? É boa, de verdade. Isaías 55, 6 em diante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Aleluia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Que assim seja na tua vida e na vida de todos aqueles que assistirem essa pregação do dia 23 de janeiro de 2022. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. E se você que assistiu essa pregação, ou você que irá assistir essa pregação, talvez no futuro, a pregação está sendo gravada hoje, mas talvez você assista ela no futuro. Você que estiver assistindo ela no futuro, eu também estou falando para você. Tudo que foi pregado aqui serve para você. Se arrependa dos seus pecados. Confesse a Jesus Cristo hoje. Que Ele tem o poder de te perdoar, de te libertar e de te dar a verdadeira vida, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Então que o Senhor Deus te guarde, te abençoe e te livre de todo mal, principalmente da idolatria, o mal da idolatria, que Deus abomina. Então, meu irmão idólatra, meu amigo idólatra, vem para Jesus, larga esse caminho aí, porque esse caminho não vai te levar para um bom lugar.
E você que se afastou dos caminhos de Deus e voltou para a terra da idolatria, olha, o seu estado é pior ainda. Pior ainda. Porque você conhece a verdade, conheceu a verdade e você tornou para a mentira da idolatria. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que largar a idolatria e você tem que voltar para a verdade. Pastor, mas eu não confio mais em muitas igrejas, eu não confio mais em muitos líderes. Confia em mim, pô! Confia em mim! Vai ficar dando desculpas até quando? Ah, o pastor tal e eu? Eu não sou o pastor tal. Eu não sou o líder tal. E eu? Então esse papinho de que, eu não vou mais porque na igreja tal, eu não vou mais porque o pastor tal, esse papo comigo não cola. Não cola. Porque eu sou o homem de Deus, eu sou pregador da palavra. De verdade. Não está aqui porque não quer. E não está em outros locais sérios também porque não quer. Então toma vergonha na cara e se volte para Deus. E para de ficar dando essa desculpinha esfarrapada. Porque eu não sei o que eu estava na igreja tal, quando eu estava... Para de falar isso. Se fosse assim, eu não estaria em igreja também nenhuma, estaria pregando mais em lugar nenhum. Porque todo mundo já sabe o que aconteceu comigo no passado. E hoje eu continuo sendo um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Então, isso é papo furado, isso é desculpa. Sai da idolatria, sai dos ídolos e vem para o Deus invisível, Jesus Cristo de Nazaré. Que Ele te abençoe, tá bom? Tchau.